Quero hoje conversar um pouquinho sobre um assunto um pouco polêmico, que é a beleza feminina, que é a estética feminina, que é o envelhecimento, mas de um lugar assim, sentado com amigos trocando ideias, sabe? Sem o politicamente correto, sem ideologia, sem certo e errado, mas trazer algumas reflexões. E o que me traz muito para essa pauta, que eu falei, gente, vou gravar um vídeo sobre isso, são as conversas que eu tenho, tanto nos atendimentos quanto com mulheres próximas, né. Então, eu queria trazer aqui alguns pontos para nossa reflexão. A começar pelo sentir-se bem, o quanto que a beleza, para mim, real, está relacionada a nos sentirmos bem, porque assim como eu acredito que você também conhece muitas pessoas que você olha e fala: "Nossa, que pessoa linda, que pessoa mais bonita, que pessoa, que cabelo perfeito, que rosto lindo, que pele maravilhosa", e a pessoa se sente uma porcaria. Ela se olha no espelho e ela não enxerga essa beleza que nós enxergamos. E então, a última década eu trabalhei fortemente com mulheres sobre esse sentimento, né. Quando a gente vê algumas certas até patologias, mulheres que se olham no espelho e né, o olhar delas é completamente equivocado, deformado sobre si mesma, sobre seu corpo. E eu acredito que a sociedade na qual estamos inseridas, fortalecem esse viés do isso é feio, isso é ruim, isso, né, precisa ser consertado, arrumado. E então, nos tirando desse lugar, desse social, né, que exige um padrão de beleza, e vindo para esse lugar humano, né, daquele lugar acordei, levantei, fui no banheiro lavar o rosto, né, vou me trocar, me olho no espelho. Como está a minha relação com esse corpo, com essa face que aparece? E aí, gente, eu acho legal compartilhar um pouco, da minha jornada, que quando eu era jovem, eu não sabia que eu era jovem. Eu não sabia que eu era jovem, eu não sabia que eu era bonita, eu não sabia que era muito fácil moldar, modelar meu corpo, né, eu não sabia que exercícios físicos tinham, eu não sabia nem que eu tinha esse poder de alterar o meu corpo através de hábitos. Isso nunca foi claro para mim, eu tive que descobrir a duras penas a respeito disso. Então isso me levou a muitos hábitos nocivos. Outra coisa que eu também sou a favor de ensinarem na escola é o quanto que a saúde, né, o quanto que o alimento que a gente ingere altera tanto a nossa saúde, o funcionamento do nosso corpo, mas também a forma como a gente pensa, a forma como a gente se relaciona com a vida. E e eu acredito que nós mulheres temos desde que somos crianças, né, somos incentivadas a esse culto à beleza, né. Eh, a nossa constituição nos faz buscar por procedimentos desde muito jovem, seja: vou pintar a minha unha, né, eu vou me embelezar", e tudo isso é maravilhoso, o corpo da mulher ele é uma bênção, né, a gente diz na astrologia tem o planeta Vênus, que é o planeta do amor, mas é o planeta também do feminino mais elevado. Tem a Lua, que são as emoções, e Vênus ainda é uma oitava acima da Lua. Então é a beleza, é o amor, né, é o sagrado, são as artes, é a abundância, né, assim como a natureza, assim como a mãe terra. Ela é abundante, ela é bela. E na natureza, a gente não vê tudo organizado que nem nos jardins feitos pelos homens, né. Você entra num bosque, você entra numa floresta, é um caos, é uma mistura, tem flor, tem árvore, tem planta, é uma mistura de elementos. E e o quanto que por mais simples que seja, mas olhar para isso, reconhecer esse ciclo da natureza, entender esse caos da natureza, entender a beleza, pode melhorar essa relação,
com a nossa beleza. Então, um ponto que eu gostaria aqui de trazer, que eu acho, que é pouco falado, e que quando eu entrei em contato com esse conhecimento me melhorou muito minha relação, assim, com o feminino, com a estética, com os processos, né, de envelhecimento. Acho que depois dos 40, né, eu comecei a pensar mais, assim, sobre isso e também viver, né, alterações no meu corpo. As coisas mudaram e eu sinto essas mudanças. E como é que eu me relaciono? Como que eu aceito, eu faço melhor e e fico em paz com isso que está acontecendo nesse momento. E o conhecimento é o seguinte, que tudo na natureza tem um ciclo, né? Quando a gente estuda as fases da lua, a gente, dentro do Sagrado Feminino, a gente fala dos 4 arquétipos, entre as 4 fases da lua, tem 4 arquétipos, e que a mulher vive. Então, a velha anciã, quando ela está menstruada, depois a donzela, que é a jovem, né, a aventureira, depois o arquétipo da mãe, quando ela está ovulando, quando ela está fértil, que ela está brilhando, que ela é lua cheia, que ela quer ajudar tudo e todos, e depois o arquétipo da feiticeira, quando essa mulher sai da ovulação e vai entrar na menstruação, que é quando emergem as sombras, né? As emoções, a famosa TPM, tensão pré-menstrual ou tempo para meditar. E nesse processo, esse ciclo que as mulheres vivem através da menstruação todos os meses, é o ciclo da natureza, né? Processo de vida, morte, vida. Vida, morte, renascimento. E quando a gente leva isso para o envelhecer feminino, né, a gente está caminhando para a anciã. Ou seja, quando eu passo para a menopausa, eu estou aos pouquinhos, né, no tempo da natureza, entrando cada vez, chegando mais próxima dessa mulher que me habita, essa anciã, essa velha sábia, né? E, e tudo na natureza tem um propósito. E eu acredito que muito do propósito da velhice é da gente acessar essa leveza, né? A pessoa já viveu, ela aprendeu, ela tá ela tem uma relação de gratidão com a vida, né? Ela tem uma relação de sabedoria, ela distribui para a sociedade tudo aquilo que ela aprendeu, que ela viveu, né? Ela passa, ela transmite esse conhecimento, essa sabedoria e, né, tanto não à toa tem tantas fotos incríveis de pessoas velhas com aquelas marcas fortes no rosto e aquele olhar profundo. E quando você olha nos olhos de alguém muito sábio, uma parte em você é preenchida, é nutrida, né. Existe uma paz, existe uma serenidade muito grande dessas pessoas que são sábias, né. E eu vejo assim, que é isso, você chegar numa idade avançada é um privilégio que a vida está te dando. E uns tempos atrás eu estava sofrendo aqui com as minhas marcas de expressão e eu pensei: "Gente, eu não já fui de procedimentos estéticos e quando eu era muito jovem, né, eu não quero entrar nesse lugar. Eu falei: "Como é que posso estar mais em paz aqui, que eu vou olhar no espelho e não vou me criticar tanto? Putz, vou colocar a franja, vou ficar aqui com a franja", aí pronto. E eu acredito muito nessa relação de paz. Eu quero ser minha melhor amiga, eu quero ser aquela pessoa que eu me olho no espelho e que eu me fortaleço. E não mais, eu gosto, que eu já fui, né, que só critica, que só reclama, que só acha defeito. Isso é uma relação tóxica. Então, como que eu posso me olhar com aceitação e estar em paz com o que eu me deparo, né? E então, além desse ponto da natureza, da sabedoria da natureza, e deixo aqui a reflexão, quais são as mulheres velhas ou homens velhos na sua vida? Quem são essas pessoas? E você considera essas pessoas sábias, né? Porque
Para mim esse é o propósito de envelhecer, é você crescer em sabedoria, em paz, para que você possa inspirar os outros, né, para que o que você viveu você possa trazer um olhar que ajude quem fica aqui, né, quem está na vida, quem está nos aprendizados, que a gente sabe que tem muitos desafios. Uma pessoa sábia passou por mais desafios. E eu acho que, claro, o patriarcado e toda essa cultura da beleza, dos padrões de beleza, da estética, desse excesso de ego, ele não estimula esse olhar e esse autodesenvolvimento, né. Então, queria trazer esse ponto. O outro ponto que eu me deparei no meu processo, nos últimos tempos, foi que em uma década eu engordei 10 quilos. Eh, e eu esbarrei muitas vezes em autocrítica, né. Eu tenho uma busca por uma alimentação saudável, por uma questão mesmo de saúde, de querer estar saudável. Busco evitar o que baixa a minha imunidade, porque, sei lá, me relaciono com a minha saúde desse lugar de autorresponsabilidade, assim, há algum tempo. E só que o peso, né, era algo que me pegou muito forte, porque eu sempre fui extremamente magra, extremamente magra. Então, de repente, tenho aqui umas coisinhas, eu não me via, né. E aí um dia eu tive um entendimento, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que foi: poxa vida, quando eu pego os últimos 10 anos, quem eu era lá 10 anos atrás e quem eu sou agora, são 2 pessoas completamente diferentes. E eu atravessei muitos desafios, né. E não do ponto de não para me vitimizar ou encontrar desculpas, não, mas do ponto de aquela menina magra de 30 e poucos, magérrima, e essa Helena de 40 e poucos, né, mais fortinha, no limite, assim, né. Eu atravessei muitos desafios e eu precisava de estrutura, eu precisava de firmeza, eu precisava de força, eu precisava estar enraizada. E eu li uma doutora, professora universitária maravilhosa, ela dizia que esse retorno das mulheres muito magras, como no início dos 2000, agora está tendo essa fase das mulheres quererem ficar extremamente magras, e o quanto que isso favorece o patriarcado, porque mulheres muito frágeis, muito magras, né, fisicamente, não conseguem se defender, não conseguem se colocar com firmeza. Fisicamente elas são frágeis, né. Não que mulher, né, gente, por amor, não que a gente não possa ter força, desenvolver força, mas assim, é um é uma imagem, entendeu. É muito mais fácil uma mulher, né, se você pega uma planta, né, o fina, leve, ela vai chacoalhar mais e ela tem mais chances de ser derrubada do que uma árvore muito firme, estruturada. E, então isso foi um entendimento, assim, que, claro, continuo querendo emagrecer, acho que posso perder alguns quilinhos, mas saiu meu foco. Eu, ao mesmo tempo, passei a honrar mais o meu corpo e ser grata por essa estrutura que eu ganhei. Porque, de fato, hoje eu consigo dizer mais nãos. De fato, hoje eu consigo colocar limites que eu não conseguia, né. De fato, hoje eu tenho uma estrutura muito maior, interna e externamente, do que eu tinha lá atrás. Então, isso me dá muita força, isso me dá essa estabilidade, sabe, essa firmeza. Então eu acredito que esse desenvolver essa musculatura vai além do corpo, né, um lugar mental, é um hábito, é uma forma de ser e estar também na vida. E algo que eu sempre trabalhei bastante no meu projeto As Bem Amadas, era sobre você se sentir bem
com você mesmo, independente de como você tá. Então, assim, dane-se como tá o seu corpo, se você tá, né, bonita ou feia de acordo com os padrões da sociedade de beleza. Lembra de um momento que você ficou com alguém que você gostava muito, que você teve uma noite incrível, que você não estava na sua casa, que você não dormiu em casa e que daí você chegava no dia seguinte, você acorda de manhã, você tá com a camiseta do outro, você vai na frente do espelho, você se olha e você se sente linda, linda. Cara, dane-se, dane-se que eu não tô lá na casa, dane-se que eu não tenho minhas roupas, esse é o sentimento. O que que você precisa fazer na sua vida para você estar em contato com esse sentimento? Tipo, me olho no espelho, me aceito, me respeito, me quero ser a minha melhor amiga, quero ser a pessoa que mais favorece e facilita a minha vida. Quero ter essa relação generosa, gentil, abundante comigo mesma. E não a algoz que está o tempo inteiro querendo consertar neuroticamente, né. E por fim, quero deixar aqui uma partilha que eu tive com uma tia minha, que chegou aos 70 anos e que ela estava reclamando muito que ela que ela engordou, que né, e ela passou o processo dela, né, de transição para menopausa, foi difícil, foi dolorido lá nos 50 e poucos, aí aos 60 ela se estabilizou, só que ela engordou e agora ela fez 70. E ela estava outro dia numa conversa reclamando, assim, quanto que ela tá se sentindo gordinha, que nã-nã-nã-nã. E aí eu falei: "Tia, eu conheço muitas pessoas, né, de 80 a mais". Falei: "Tia, mas já já você vai emagrecer, porque a natureza vai te fazer perder massa muscular. Você vai afinar, afinar. Então relaxa". Sim, você querendo ou não, você vai emagrecer muito nos próximos anos, porque é da natureza. Então, aproveita agora, sabe, né, se joga e apronta e, né, vai comer coisas não saudáveis. Não, mas é tipo, se respeita e curte, e solta isso, aceita, e só flui com isso, né, encontra um jeito de você tá em paz, você se vestir de uma forma que você fique confortável com o seu corpo. Né, e trabalha essa beleza interior, trabalha o sentir se sentir bem, né. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, se você gostou, por favor, curte esse vídeo, comenta aqui, esses comentários são muito importantes para o canal, mas também para eu ir trocando com vocês, encontrando aqui novas pautas, ideias para a gente conversar. E se você conhece alguém que pode gostar desse conteúdo, compartilha também. E é isso. Um beijo grande no coração. Obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo e até o próximo vídeo.